A arquitetura é uma das manifestações mais visíveis da cultura de um povo, né? Então hoje a gente vai conversar sobre essa relação entre a arquitetura e a cultura de um local e como a arquitetura totalmente influencia na cultura e como a cultura é transpassada a partir da arquitetura de um local, né? Porque a arquitetura vai se moldando às necessidades de um espaço, às necessidades daquela cidade, daquele povoado. Então hoje nesse vídeo a gente vai aprender sobre isso. Cada detalhe arquitetônico, ele transmite alguma coisa e um significado. Então pode ser significado religioso, significado político, tudo vai significar alguma coisa, gente. Principalmente quando a gente for estudar essas arquiteturas mais antigas, né? Que a gente vê que hoje em dia a gente entende que as pessoas queriam passar alguma mensagem através daquelas imagens, daquelas construções. Então, sempre vai ter um significado essas coisas, né? Nunca um elemento arquitetônico vai ser colocado ali de forma sem propósito, sabe? Sempre vai ter um propósito específico e normalmente significa algo que tem muita relevância para a população daquele lugar. Então, nunca é colocado de forma despretensiosa as coisas. Então, às vezes a gente não conhece muito a cultura de um lugar, né, que a gente vai visitar ali, mas através da arquitetura a gente consegue ter algumas ideias básicas da história do lugar, né? Porque um exemplo, gente, eu moro em uma cidade histórica, né? Então, todo mundo que chega aqui já sabe a relação da cidade com a história da colonização do Brasil, né? Aqui onde eu moro é uma cidade que era rota dos bandeirantes, rota... Ai, gente, de um monte de coisa. Um dia eu gravo um vídeo só disso aqui pra vocês, porque é muita coisa pra contar. Então, as construções, elas refletem isso. Então, o centro histórico aqui da minha cidade tem aquelas construções que a gente vê da época da colonização, muitas... Tem aquela configuração básica, sabe, de cidade colonizada por europeus, que tem uma igreja matriz ali no centro e algumas construções em volta, próximo a um rio. Então, tem toda essa configuração. Então, quando a gente visita uma cidade, a gente consegue pegar ali algumas coisas da história dela, mesmo que a gente não conheça a história do lugar, a gente consegue pegar ali algumas informações só pela arquitetura e pela forma das construções mais antigas da cidade. E, gente, normalmente a história é bem triste, né? Porque, pelo menos aqui, eu acho a história mais triste do mundo. Enfim, eu gravo um vídeo pra contar pra vocês. Mas a gente consegue identificar isso através das construções mais antigas de uma cidade, gente. E a gente consegue entender também a forma atual, né? Como funciona aquela cidade com as construções mais modernas, né? Então a gente consegue entender ali se a cidade, qual ramo ali industrial tem na cidade, quais são as formas de economia, né, da cidade, através das construções também. Então isso vale não só para conhecer a história, né, da cidade, mas também como ela é hoje em dia. E, gente, um exemplo muito bom sobre isso, tanto dos dias atuais como dos dias antigos, é um exemplo, a Grécia, né, a gente vê o Império Antigo e tal. Então, lá eles construíam as casas, os palácios bem no alto, porque eles conseguiam ver o mar, eles conseguiam ver quem estava chegando ali, porque eram épocas de guerras e tudo mais, então eles tentavam adequar a arquitetura com a questão geográfica do local, o clima e tudo mais. E hoje em dia a gente vê a mesma coisa. Então, um exemplo assim que todo mundo conhece aqui no Brasil são aquelas casas no Amazonas que são em cima do rio, sabe? Eu vou colocar aqui algumas imagens para vocês verem, para caso alguém não conheça. Eles adequam as moradias conforme a geografia local, o clima e tudo mais. Então, isso também reflete a cultura de um local, não necessariamente a cultura é apenas aqueles prédios majestosos, edifícios antigos, religiosos e tudo mais. Não, gente, coisas simples também refletem a cultura de um local e a história daquele povo ali, sabe? Então, nós temos diversos exemplos aí ao redor do mundo, né? Um exemplo, a muralha da China, esses templos maias, incas e astecas que a gente vê os arqueólogos descobrindo cada vez mais e, gente, é extremamente interessante. Se você não se interessa por isso, pesquise, pelo amor de Jesus, porque é muito bom, gente, porque reflete ali tanto a espiritualidade deles, quanto questões, assim, de astronomia, de ciência mesmo. São civilizações que eram extremamente avançadas para a época deles, e isso reflete na arquitetura também. A gente vê até a forma que eles construíam
esses templos, esses lugares, algumas são inexplicáveis até hoje, né? Como que eles construíram. Então, reflete muito a cultura. Aqui no Brasil, por exemplo, tem muitas construções que contam a nossa história, né? Brasília, por exemplo, né? Reflete ali uma época que eles pensavam de forma grandiosa ali, uma ambição, né? Para refletir o poder do país através da arquitetura. Ali numa época que estava muito em alta ali a arquitetura modernista, que, ai gente, eu acho muito bonito. Principalmente em residências, eu acho mais bonito, mas é uma época da nossa história muito importante, né? A gente vê aí como que se tornou, né, a cidade de Brasília, totalmente majestosa, com construções majestosas, por mais que eu sei que existem algumas problemáticas, né, em relação a Brasília, as construções, que eu também quero gravar um vídeo sobre isso. Gente, são muitos vídeos que eu quero gravar. Já falei umas 2 vezes, acho, só nesse vídeo aqui que eu preciso gravar um vídeo. Mas eu vou gravar sobre Brasília, porque tem muitas questões ali, mas independente de tudo, a gente não pode negar que são construções majestosas e que realmente transmitiram a intenção ali, né? Mostrar ali um país poderoso, né? Uma ambição de crescimento do país. Então, isso que a gente tem que prestar também atenção nas arquiteturas locais, principalmente assim de capitais, né? Porque elas transmitem ali uma história, elas transmitem uma intenção também. Mesmo que não seja uma intenção de contar a história do país, seja uma intenção política, mesmo assim elas constroem uma história ali do local. E preservar essas arquiteturas históricas, gente, é preservar a história de uma sociedade ali, né? Então, a gente vê muitas discussões sobre construções antigas, se a gente deve preservar, se não deve, se algumas construções que pertencem ainda, às vezes, a alguma família específica, se compensa virar um patrimônio tombado ou não. Mas, independente disso, é importante a gente preservar ali a história daquele edifício, daquela cidade, porque conta, gente, uma história de uma geração, de gerações em gerações. Às vezes foram famílias que foram muito importantes para uma sociedade e às vezes não é dado o devido valor, né, a esses locais. Eu já tive contato, assim, com algumas pessoas que trabalhavam no setor de preservação, né, de patrimônio histórico, e são algumas histórias que se repetem muito, né, gente? Às vezes uma família que não tem muitos recursos financeiros, mas eles têm ali em posse da família uma construção que teve muito significado para aquela cidade ou para aquela região, e aí eles lutam ali para tentar tombar talvez aquele patrimônio com medo de perder, por algumas questões financeiras mesmo, e a dificuldade disso. Então, é uma área que é muito legal da gente estudar, mas em partes é um pouco triste, gente, porque às vezes a gente vê as pessoas perdendo patrimônios, assim, no quesito que eu falo de construção mesmo, para construírem prédios, enfim, gente, esses empreendimentos majestosos de hoje em dia, eles ocupam espaço de um local que antigamente foi muito importante para aquela cidade, espaço. Então, é bom a gente sempre entender sobre essas coisas, gente, porque às vezes a gente vê algumas pessoas lutando para preservar algum edifício específico e a gente não entende o porquê, mas sempre a gente tentam estudar a história daquele local, porque nem sempre é questão de ambição das pessoas, né? Às vezes ela só quer preservar mesmo a história da família dela, a importância que teve para aquele espaço e tudo mais. Então, essa questão de patrimônio, gente, não existe só patrimônio de imóvel, tá? Existem vários tipos de patrimônio que podem ser tombados, tanto em questões de importância cultural quanto importância específica. Tem vários tipos de patrimônio que podem ser tombados, tá? Não é apenas imóveis, né? Então, exemplo, existem patrimônios da natureza. Não sei se vocês conhecem, tal floresta é preservada. Às vezes não é porque é a natureza que não pode ser, enfim, desmatada e tudo mais. Às vezes é porque aquele lugar específico teve importância histórica. Eu já morei ao lado de uma área que era preservada, ela era tombada pelo Condefá, se eu não me engano, e realmente não podia fazer nada, passando ali da cerca delimitadora, não podia fazer nada naquele espaço. Tinha proteção pelo governo, porque aquele espaço tinha sido importante historicamente para aquela cidade. Então,
não é só imóvel que é tombado, tá, gente? Se vocês quiserem, eu gravo mais um vídeo sobre isso. Porque são vários tipos de patrimônio e eu acho muito legal a gente aprender sobre todos eles. E concluindo aqui, gente, a arquitetura ela não é algo estático, né? Ela vai evoluindo conforme a necessidade daquele espaço, da população, e ela conta histórias, né, gente? É uma forma bem visual, assim, das pessoas conhecerem a história de uma sociedade, que é a arquitetura. Então, eu acho que as pessoas deviam procurar aprender mais sobre isso. E essa é a minha intenção aqui no canal, já falei pra vocês em um vídeo, de levar para as pessoas o aprendizado e o entendimento sobre a arquitetura, sobre a arte, sobre a influência que tem sobre a gente não, às vezes nem presta atenção, né? Mas, gente, um ambiente molda totalmente a nossa visão do mundo. Vocês já devem ter passado por essa experiência de, às vezes, frequentar um tipo de lugar e você sente uma sensação, e quando você frequenta outro tipo de lugar com edificações diferentes, às vezes, gente, coisa simples, por exemplo, decoração. Se você visita um lugar que tem um tipo de decoração e depois você visita outro lugar com uma decoração totalmente diferente, você vai ter sensações diferentes. Porque a arquitetura, a arte, a decoração, elas têm esse poder de moldar as nossas sensações. Então, é isso que eu quero ensinar aqui para vocês, principalmente sobre essa importância cultural, né, da gente respeitar a arquitetura e a história dos povos, principalmente essas questões mais antigas. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, dá o seu like, se inscreve no meu canal e deixa nos comentários o que vocês acham sobre, o que vocês querem ver mais por aqui, para eu gravar mais vídeos.